Hoje nós vamos conversar e desvendar todo o passo a passo do desfraude. E eu quero começar esse vídeo te contando uma pequena historinha para você entender como é o desfraude. Vamos imaginar uma criança que vive lá na floresta amazônica. Não tem internet, não tem pressão da sociedade falando tem que desfraudar. Imagina que os bebês lá dessa tribo, eles recebem fralda do governo, então lá tem fralda, ok? Esses bebezinhos usam a fralda e eles todos os dias veem os pais usando o banheiro, que existe lá no meio da floresta. E eles ficam de fraldinha vendo os pais usarem o banheiro. E esse bebezinho vai crescendo, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Vai chegar um momento em que essa criança, ela vai estar ali de fraldinha e ela simplesmente vai abaixar a fraldinha e fazer cocô no mesmo lugar, no mesmo banheiro que os pais. Simplesmente essa criança vai abaixar a fraldinha e fazer xixi no mesmo lugar que os pais fazem. Por quê? Porque as crianças, elas nos imitam. E a partir do momento que essa criança lá da floresta amazônica estiver pronta, ela simplesmente vai abaixar a fralda e fazer suas necessidades aonde os adultos e as outras crianças fazem. O que eu quero dizer para vocês com essa história, gente? Eu quero te dizer que o desfraude, ele é para ser simples. Ele não tem um tanto de regra. O desfraude, ele é para ser feito com a fralda. Sabe essas ideias de deixa a criança sem fralda, pra ela sentir a sensação no próprio corpinho do xixi escorrendo. Coloca calcinha ou cueca de treinamento. Nada disso é necessário. Porque se nós criarmos um ambiente adequado, essa criança, na hora que ela estiver pronta, ela simplesmente vai deixar a fralda. Esse é um desfraude respeitoso. É o desfraude onde a criança vai simplesmente deixar a fralda sem a imposição do adulto. Carlinha, mas existe algo que eu possa fazer para ajudar, algum sinal que eu possa observar na criança? Existe. Existe algo no ambiente que eu possa fazer para ajudar essa criança a querer fazer o desfraude? Sim, existe. E é sobre isso, sobre esse desfraude do dia aí, que nós vamos falar nesse vídeo. Se vocês quiserem, a gente pode falar também do desfraude noturno. Vamos conversar então? Vem comigo! Eu sou a Carla Mendonça, nutricionista, neurocientista, especialista em sono dos bebês, mãe de 3 meninos maravilhosos e hoje a gente vai conversar sobre o desfraude. Mas antes, já deixa aqui o seu like, já curte esse vídeo, já se inscreve no nosso canal para você receber todos os nossos vídeos que vão te ajudar e muito. Bom, para começar, gente, vamos falar o seguinte, o que é desfraude? Desfraude é quando a criança deixa a fralda pro xixi e pro cocô. Sabe essa ideia que a gente fala assim, de tipo, meu filho já não usa mais a fralda pro xixi, já fez o desfraude do xixi. Bom, isso não existe. O desfraude, ele é pro xixi e pro cocô. Se a sua criança ainda pede a fralda pro cocô, se ela ainda pede a fralda pro xixi, isso significa que a sua criança não foi desfraudada, ok? Então, o nosso objetivo é fazer o desfraude do xixi e do cocô do dia. Então, vamos falar do passo a passo para esse desfraude acontecer de forma natural e respeitosa para as nossas crianças. Bom, gente, o primeiro passo é a gente pensar no seguinte: como você quer que o seu filho veja o cocô? Você quer que ele veja o cocô como algo ruim ou algo bom? Porque muitas vezes, gente, a gente pega os bebezinhos e quando a gente vai trocar a fralda, o que a gente faz? Cocô, eca. Muitos pais fazem isso, mas eu te sugiro não fazer. Porque a ótica do bebê é a nossa ótica. Se você fala pra ele que o cocô é eca e que é ruim, ele vai achar que o cocô é eca e é ruim. Carlinha, mas eu falo isso pra ele não comer o cocô, por exemplo, pra ele não tocar no cocô. Mas o bebê vai tocar o cocô, o bebê vai comer o cocô se ele tiver oportunidade, entende? Então, queridos, desde bebezinho, o que você pode fazer pra ajudar no desfraude lá na frente é
Não enoje a sua criança do cocô. Não faça esse tipo de coisa, eca, vamos trocar, eca, que nojo. Não, o bebê fez cocô? Olha, filho, você fez cocô, vamos trocar? Pronto, gente, cocô é uma bênção. Eu vou te perguntar uma coisa. Alguém de vocês aqui já teve um bebê que não fazia cocô com o intestino preso? Gente, isso é assim, de partir o coração. Ver o bebezinho morrendo de vontade de fazer cocô sem conseguir. E eu já passei por isso com os meus filhos, ainda bebezinhos. Então, entenda uma coisa. Quando o seu bebê fizer cocô, nada de falar eca e que nojo. A gente vai ver o cocô e nada de dar parabéns também. Lá na frente a gente vai aprender a questão do parabéns, tá? A gente vai olhar pro cocô e falar, filho, você fez cocô, vamos limpar? Ponto, gente. Então esse é o passo 1 do desfraude, que começa ainda é bebê. Isso vai ajudar o seu bebê a criar uma associação boa com o cocô. Passo 2. Lembra da história que eu te contei dos bebês e crianças lá da floresta amazônica que eles viam os pais usarem o banheiro? Isso é muito importante. Então, o passo 2 é permita que o seu bebê, que a sua criança veja os pais utilizarem o vaso. Gente, tem gente que me fala assim, Carlinha, mas eu sou a mãe e o meu filho é menino homem. Ele pode me ver usando o vaso? Claro que pode, não tem problema nenhum. Os especialistas em sexualidade afirmam que não tem problema algum os bebês e crianças terem contato com o corpo dos pais aí, até para tomar banho, né? Até por volta aí de 4 anos de idade. A partir daí, a partir dos 4 anos de idade, eles já pedem assim pra gente tomar uma certa cautela, né? Evitar de ficar ali todo mundo pelado, tomando banho o tempo todo junto, né? Mas isso aí é com os especialistas em sexualidade. Eu não vou entrar nessa área, ok? O que eu quero te dizer é que você pode e deve usar o vaso na frente do seu filho ou filha, não importa o sexo da criança, ok? Vocês podem, inclusive, tomar banho juntos, porque a criança ela precisa conhecer ali o corpo, né? Porque senão ela vai acabar olhando na rua de alguém, pedindo para alguém levantar a roupa para ela poder ver, ok? Mas não vamos entrar nesse detalhe, tá? Então, o que eu tô te falando aqui no passo 2? Permita que a sua criança veja você fazendo xixi e cocô. Muitas vezes, gente, os pais estão ali fazendo cocô no vaso e a criança enfia a cabeça, né? E fica lá olhando. Deixa, é assim mesmo, eles estão aprendendo, tá? E é vendo uma vez, 2 vezes, 200 vezes que eles vão querer te copiar. Então esse é o passo 2, que também está preparando a sua criança para lá na frente abaixar a fraldinha e querer fazer como os pais. O passo 3 para o desfraude é você pedir a ajuda da criança para 2 coisas. Peça a ajuda da criança para dar descarga no vaso. Quando você, pai e mãe, usarem o vaso, fala para a criança, filho, você me ajuda a dar descarga? E permita que ele dê a descarga. É claro que eles não vão dar, eles não têm a força necessária, mas eles tocam, do jeitinho deles, eles estão ajudando. Isso é bom. O vaso, gente, muitas vezes é uma coisa assustadora para as crianças. Aquele lugar onde leva tudo embora. Parece um monstro. Então, assim, quando a criança participa do processo, ela aperta ali o botão e ela vê tudo indo embora, ela vai se acostumando com aquilo e vai se tornando algo natural para ela. Então, desde que seu filho começar a andar aí, né, por volta aí de 1 ano e meio, quando ele tiver interesse, né, que às vezes ele já sabe andar, mas não tem interesse em lá apertar a descarga do vaso, assim que ele demonstrar interesse, convide para que ele te ajude então a dar a descarga no vaso. Isso vai ajudar lá na frente no processo de desfraude. Uma outra coisa que você pode pedir ajuda também é para o bebê, para ele mesmo começar a jogar a própria fraldinha no lixo. Então, logo que os bebês começam a andar, gente, eles mesmos já podem pegar a fraldinha e jogar no lixo. As crianças gostam muito de autonomia, eles gostam muito de fazer as próprias coisas, né? Então, na hora da troca de fralda, você pede ajuda. Filho, você me ajuda a tirar sua fralda? E ele ajuda a tirar a fralda, né? Na hora de passar a pomada, deixa ele tocar no biquinho da pomada e passar o dedinho ali. Gente, eles passam na barriga, eles passam no rosto, eles passam em qualquer lugar, menos no bumbum, mas tá tudo certo. O importante é ele começar a participar ali do processo dele de xixi e cocô. Então, isso também vai prepará-lo lá na frente. Então, nessa etapa 3 aqui, nesse passo 3 do desfraude, eu quero te convidar para isso, para pedir ajuda para dar descarga e para pedir ajuda para a própria criança pegar a fraldinha e jogar no lixo. Isso vai ajudar lá na frente.
E o passo 4 do desfraude é a gente organizar o ambiente da criança. É a gente deixar o vaso de forma que fique seguro para a criança usar. O nosso vaso, ele tem um assento muito grande, né? Então a criança pode cair lá dentro do vaso. Ele também é muito alto, então a criança não consegue apoiar o pezinho para poder fazer o cocô. Então, gente, a gente precisa comprar algo que vai deixar esse banheiro mais seguro, esse vaso mais seguro para a criança. Eu sugiro para vocês comprarem ou o piniquinho ou o assento redutor com a escadinha, vou deixar as fotos aqui do lado para vocês, ou a escadinha com assento redutor. Eu, na minha casa, gosto muito, só uso a opção, até hoje eu usei a opção da escada com o assento redutor. Essa é a opção que a gente escolheu aqui em casa, porque a escada ajuda a criança a subir, né? E ela tem um assento redutor ali, onde a criança não cai dentro do vaso, ela não se sente insegura, porque se a criança se sentir insegura, gente, ela não vai dar conta de fazer ali o xixi cocô, ela vai ficar com medo, né? E também tem um lugar para a criança segurar do ladinho. Então, eu gosto dessa opção, os meus meninos se adaptaram muito bem, né, a essa opção. E é que eu sugiro. Mas tem pais que preferem o piniquinho e tem pais que preferem o assento redutor mais a escadinha e não tem problema nenhum. Esse é um arranjo da família, tá? Eu só quero te incentivar o seguinte, se você optar pelo piniquinho, lembre que o ideal é que ele fique no banheiro, tá? A gente às vezes vê os pais falando assim, eu vou deixar um pinico na cozinha, um pinico na sala, um pinico no banheiro, um pinico no quarto. Não. Você quer que seu bebê faça cocô, se sua criança faça cocô na cozinha? Não. Né? Na nossa sociedade, o local correto é fazer o cocô no banheiro, certo? Então, se na sua casa todo mundo faz cocô no banheiro, eu te sugiro colocar então o pinico no banheiro, tá? Eu não gosto da opção do pinico porque você tem que depois limpar, né? Pegar o cocô, jogar no vaso, limpar o pinico. E se a criança fizer direto no vaso, você já elimina então essa parte. Por isso, eu prefiro dessa forma. O passo 5 são livros. Gente, é muito legal a gente começar a ler livros para criança sobre o desfraude. Então a gente pega ali os livros e lê da historinha da criança que está sendo desfraudada, vai de forma lúdica entrando naquele assunto, né? Então contar as histórias é muito bom. Geralmente a gente pode contar aí a partir de 1 ano e meio, 2 anos, né? Depende da criança. Tem criança que se interessa muito por livros, outras nem tanto. Então você vê aí o interesse da sua criança por aqueles livros. E eu vou contar pra vocês aqui no final desse vídeo, eu vou deixar a sugestão de alguns livros pra vocês lerem pras crianças. Fica comigo que eu vou te contar. E o passo 6 é a gente conversar sobre cocô. Gente, a primeira coisa que a gente precisa entender o cocô é uma obra de arte pra criança. O cocô, gente, é algo que as crianças admiram. Elas olham pro cocô e pensam, uau, fui eu que fiz. É a primeira produção da criança. Então, eles olham com um olhar de admiração. Então, é muito importante que quando a criança nos mostre o cocô dela, a gente não recuse, a gente não ofenda, a gente não critique a criança, sabe? É importante que a gente olhe pro cocô e fale, filho, é seu cocô, tá vendo? O seu corpinho tá funcionando super bem, tá produzindo esse cocô. Ou seja, a gente não vai ficar falando, uau, parabéns, você fez cocô, porque nós não queremos que essa criança faça cocô pra ganhar parabéns, tá? Nós vamos falar mais sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode, em hipótese alguma, falar coisas do tipo, ai, eca, cocô. Gente, olha, a gente falou aqui que o cocô é uma obra de arte pra criança. É a primeira coisa que ela vê que o corpo dela produz, ela tem orgulho do cocô. Imagina que você faz um trabalho que você considera maravilhoso, você mostra pro seu chefe e seu chefe fala, ai, credo, que horror. Você deve ficar decepcionado. É o que acontece com as crianças. Então, gente, nada de falar, eca, que nojo, tira isso daqui, sabe? Quando a criança te mostrar o cocô dela, seja na fralda, seja no vaso, olhe junto com ela e admire. Olha, filho, é seu cocô. Olha, filha, seu corpo que fez. Converse sobre o cocô. Carlinha, e o que eu posso fazer com esse cocô para ajudar no desfraude lá na frente? Tem alguma coisa? Tem sim. Entre 18 meses e 2 anos mais ou menos, as crianças começam a perceber que estão eliminando o cocô. Elas começam a fazer cara de concentrada, sabe?
cara de filósofo, elas começam a ficar vermelhinhas. Elas estão percebendo que estão eliminando algo. Gente, isso é maravilhoso, é um marco no desenvolvimento infantil. Então, nessa fase, o que você pode fazer? Assim que a criança fizer o cocô, quando você for trocar a fralda dela, né, você fala, abre a fralda junto com a criança. Vocês se abaixam ali os dois no chão, já cansei de fazer isso, gente. Se abaixam ali no chão e olham pro cocô e você fala, olha filho, é seu cocô. Vamos jogar ele no vaso? O cocô adora o vaso, lá é a casinha dele. Vamos jogar ele lá dentro para ele ir para a casinha dele? E aí vocês pegam a fralda com o cocô, vão até o vaso e jogam o cocô no vaso. E depois pegam a fralda, enrolam e colocam no lixo. Gente, isso é o máximo para criança, porque ela começa a ver o cocô dela indo pro vaso e ela começa a se acostumar com isso. E aí, nessa fase, vocês vão jogar o cocô no vaso e dar tchau pro cocô. Tchau, cocô, vai pra sua casinha. Gente, se a criança não quiser dar cocô, não quiser dar tchau pro cocô, se a criança não quiser dar descarga, deixa. Ela não tá preparada ainda, deixa ali. Se ela esquecer, você tira ela dali, entende? Mas vai chegar um momento que a sua criança vai querer dar tchau pro cocô e dar descarga, então façam isso juntos. Então, nessa etapa aqui do cocô, o que eu te sugiro nesse passo aqui é entre 18 meses e 2 anos, mais ou menos nessa idade, não é nada engessado, gente. Você, pai e mãe, vai saber o melhor momento. Entre 18 meses e 2 anos, vocês vão pegar a fralda com cocô, vão convidar a criança para jogar o cocô na casinha dele, na casinha do cocô, que é o vaso, vão jogar lá dentro, dar tchau pro cocô, esperar a criança dar tchau, tá preparada, e darem juntos, então, a descarga pro cocô e pra casinha dele. Isso tudo vai preparar para o desfraude lá na frente. Entendam bem? O desfraude, gente, ele não é assim, começamos o desfraude hoje. Não, o desfraude é um processo que começa desde o nascimento e vai ter o resultado que a gente espera lá na frente. E as recompensas, Carlinha? Eu devo fazer um quadro com estrelinha e toda vez que meu filho fizer xixi certo ou cocô certo, no lugar certo, eu dou uma estrelinha, eu dou uma recompensa? Eu devo dar parabéns? Gente, nada disso. Gente, o parabéns e a recompensa, eles viciam a criança, sabe? Aí a criança pode começar a fazer xixi e cocô no lugar certo para agradar os pais. Nós não queremos isso. A recompensa, ela pode gerar ainda uma pressão na criança, do tipo, será que eu vou conseguir? Será que eu vou decepcionar os meus pais? Entende? Nós não queremos isso. Nós queremos que a criança faça o xixi e o cocô no vaso porque ela está preparada para isso, porque é bom para ela. É isso que nós queremos. Então, gente, esquece quadro de recompensa, esquece parabéns. A criança foi até o vaso, fez xixi, fez cocô, vamos limpar. Pronto, é isso, vamos limpar, filho. É assim que a gente vai lidar. É a mesma coisa com a comida. A criança come, a gente não vai ficar dando parabéns. A criança come, se alimenta bem porque é bom para ela e não para ganhar parabéns, tá? Então, por isso eu te sugiro não usar a opção de recompensa, de estrelinha, de parabéns. Carlinha, e a punição? Eu devo usar? Eu devo tirar uma estrelinha quando ele não faz certo? Eu devo brigar e falar, você tá igual bebê, só bebê que usa fralda, tá igual bebezinho, você já é grande, deveria estar acertando. Gente, nada disso. Isso pode gerar na criança um medo do xixi e do cocô, a ponto dela começar a prender as fezes e ficar com o intestino preso e ficar constipada. Então, gente, nada de recompensa, nada de punição. Eu já vi pais me sugerirem o seguinte, ele fez xixi no lugar errado, então deixa ele um pouco com a cueca molhada. Gente, totalmente desnecessário. Vocês acham que a criança faz xixi na roupa porque ela quer? Claro que não. Então, gente, esquece recompensa, esquece punição. Lidem com isso como se vocês estivessem lidando com um adulto. Digamos que o seu marido ou a sua esposa estão lá fazendo xixi ou cocô. Você vai dar parabéns? Claro que não. Vocês vão o quê? Esperar que a pessoa se limpe e lave a mão. Com a criança é a mesma coisa. Fez xixi e cocô no lugar certo? Posso te limpar, filho? Já terminou? Pronto. E agora vamos lavar a mãozinha. E ainda sobre essa questão de falar que fralda é coisa de bebê e criança grande não usa fralda, eu sugiro, gente, que vocês eliminem essa frase da vida de vocês.
As nossas crianças muitas vezes não estão prontas para o desfraude, mas elas ouvem os adultos falarem isso, ou ouvem outras crianças falarem isso, e elas falam que não querem mais usar a fralda. Por quê? Porque elas não querem se sentir pequenas, elas não querem se sentir bebês. Então, gente, a gente precisa colocar na nossa cabeça que fralda é coisa de quem precisa. Fralda não é coisa de bebê. Eu mesma, por exemplo, no meu pós-parto, usei fralda. Por quê? Porque eu precisava. Então, gente, fralda é coisa de quem precisa. E a sua criança vai usar fralda enquanto ela precisar e tá tudo certo. Carlinha, e a idade do desfraude? E os sinais do desfraude? A gente vai chegar lá, peraí. Bom, qual é a idade do desfraude diurno, gente? Nós estamos falando do desfraude aqui do dia, tá? O desfraude diurno. A idade, gente, é entre 18 meses e 4 anos de idade. Pasmem, não é 2 anos como todo mundo nos cobra, ok? O desfraude, ele deve acontecer, o desfraude diurno do dia, ele deve acontecer entre 18 meses e 4 anos. O que isso significa? Que você só vai procurar um especialista para te ajudar a partir de 5 anos de idade, ok? Se você quiser procurar antes, tudo bem. Mas a literatura nos informa isso, que só seria um problema a partir de 5 anos. Então, o desfraude ele é entre 18 meses e 4 anos. E o fato do seu filho desfraudar com 18 meses não significa que ele é mais esperto ou que ele é mais inteligente do que a criança que desfraudou com 3 anos, gente. Então, por favor, vamos tirar isso da nossa mente. O seu filho não tem que desfraudar rápido, ele não tem que desfraudar com 1 ano e meio, ou com 2 anos, ou com 3 anos. Ele tem que desfraudar quando ele estiver pronto. Lembra da história lá da floresta amazônica? Quando ele estiver pronto, ele vai simplesmente abaixar a fraldinha e fazer o xixi e o cocô dele no vaso. Vamos falar agora, então, dos sinais do desfraude. Os sinais, gente, que a criança está começando a ficar preparada são esses. O primeiro, ela falar que fez cocô. Então, veja bem, a criança está aqui com você, ela está aqui brincando, ela vai ali, ela faz o cocô e depois ela te avisa. Fiz cocô. Fiz xixi. Ou seja, ela já fez. Entendam bem, gente, nós adultos, a gente sente a sensação no nosso corpo de vontade de fazer xixi, de vontade de fazer cocô, e aí a gente vai até o vaso, certo? Mas a criança, ela não nasce sentindo essa sensação. Então veja comigo, o primeiro passo para te mostrar que a criança está começando a se preparar para o desfraude é esse. Ela faz e depois que ela já fez é que ela percebe. Depois que ela já fez é que ela vem te contar. Ok, essa criança está começando a se preparar para o desfraude. Passo 2, ela avisa que está fazendo. Então ela já está ali fazendo e ela fala, estou fazendo cocô. Legal, ela já percebe enquanto está fazendo, ok? Ok. Passo 3, e é esse aqui que vai te mostrar que a sua criança está começando a ficar, que está pronta realmente para o desfraude, né? Pelo menos nessa parte, né? Porque tem a questão emocional também da criança. Então, o terceiro sinal é a criança te avisar que ela vai fazer cocô. Lembra que ela vai fazer xixi? Lembra que eu te falei do adulto? Nós, adultos, sentimos a sensação corporal no nosso corpo. Sentimos uma fincadinha no bumbum, uma fincadinha na bexiga. E a gente sabe, não, preciso fazer xixi. Então, a criança, quando ela começar a perceber que ela ainda vai fazer, ela te fala, eu vou fazer xixi, eu vou fazer cocô. Nesse momento, essa criança fisiologicamente está preparada, então, para ir até o vaso de fralda e fazer o xixi e o cocô dela. Não quer dizer que ela está emocionalmente pronta, por exemplo. Às vezes ela tem medo do vaso, porque às vezes você assistiu esse vídeo agora e não fez todo aquele preparo que a gente fez de dar descarga, de jogar o cocô dentro do vaso. Então, de alguma forma, ela ainda não está pronta. Ou às vezes ela não quer fazer cocô no vaso. Então, não force. Lembre que esses 3 passos que eu te falei, tem a ver com a fisiologia, não tem a ver com o emocional. E a gente precisa esperar o emocional da criança estar pronto também, tá? Então, é isso que eu te sugiro. Esperar que a criança avise que ela ainda vai fazer. Nesse momento, você convida. Vamos fazer no vaso? E não insista. Se ela não quer, deixa. Vai chegar um momento em que ela vai querer. Vocês já viram, gente, alguma criança chegar com 5 anos na escola de fralda? Claro que não. Elas vão querer, em algum momento elas vão querer. Mas às vezes a gente faz tanta pressão, a gente fica tão em cima da criança que ela se prende, ela se fecha e fala, não quero isso não. Meus pais me cobram tanto isso, vai que eu não acerto, vai que eu erro, entende? Então eu te sugiro,
se libertar dos padrões que você ouviu até hoje. E espera aí que eu ainda vou te falar dos livros, tá? Aguenta a mão aí. Eu te sugiro se libertar do padrão de que o desfraude tem que ser coletivo. Jamais tem que ser coletivo. Jamais deveria acontecer desfraude coletivo em escola. Jamais deveria acontecer no verão. Ah, começou o verão, agora eu vou fazer o desfraude. Gente, isso não existe. Então as pessoas do Alasca, elas não fazem desfraude? Isso não existe. O desfraude, ele vai acontecer daquela forma que eu contei pra vocês no início do vídeo. A criança vai chegar um momento em que ela vai estar preparada e ela vai até o vaso, que já vai estar seguro, um vaso que você já preparou. Ela vai até o vaso e ela vai copiar os pais. Ela vai abaixar a fraldinha e fazer o xixi. Os meninos ou meninas sempre fazem xixi sentado no início. Não tem essa história de que menino tem que fazer xixi em pé. Não, gente. Depois ele vai começar a fazer em pé porque ele copia o pai, né? Ele copia a figura masculina. Mas no início é todo mundo sentado. Então essa criança, quando ela estiver pronta, depois de passar por todas essas etapas, de ver o cocô dela indo pro vaso, de ajudar a trocar a fraldinha, de dar descarga junto com os pais, de ver os pais utilizando o vaso, essa criança vai abaixar a fraldinha, simplesmente vai até o vaso, sem ninguém falar nada, vai fazer o xixi, o cocô e vai te avisar. Mamãe, tô aqui fazendo cocô. Gente, os meus filhos, o Edu, ele fez o desfraude do dia com 2 anos e 1 mês e eu não tinha nenhuma dessas informações, foi totalmente diferente. O Gugu, o desfraude dele foi com 2 anos e 4 meses, já foi um desfraude bem melhor. Graças a Deus, os dois foram muito bons, eu não tive problema. Mas eu poderia ter tido, porque eu não fiz dessa forma o desfraude dos meus filhos. Mas depois disso eu fui estudar muito, estudei por anos pra vir aqui ajudar vocês. Porque eu vejo muitos pais sofrendo muito com o desfraude. E agora o nosso bebê, o Daniel, ele ainda não foi desfraudado, ele tem 7 meses hoje. E mais pra frente, quando eu fizer o desfraude dele, eu conto pra vocês que eu vou fazer desse jeitinho que eu tô falando pra vocês. E aí eu conto pra vocês. Agora, a gente pode falar ainda sobre os livros e sobre o desfraude noturno, né? Vocês sabem sobre o desfraude noturno? Vamos fazer o seguinte? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as dicas de livros pra vocês lerem com as crianças. Lembrem, gente, não é pra ler uma vez, não. É pra ler todo dia, toda noite, durante 1 ano, 2 anos, o tempo que for necessário, tá? Então vocês podem ler os livros que eu vou deixar aqui na descrição. Vou deixar a sugestão de livros ótimos aqui pra vocês de desfraude. E já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho. Gente, lembra de mandar esse vídeo pra muitos outros pais, porque eu dou o conteúdo pra vocês e vocês espalham a informação pra ajudar todo mundo. E eu vou fazer agora pra vocês um vídeo de desfraude noturno. Então eu vou deixar aqui pra vocês, é só você clicar e assistir. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, que foi uma alegria estar aqui com vocês. Tchau, tchau!